gostaria aqui de ler um texto aqui da palavra de Deus que se encontra no livro de Filipenses. Podeis assentar? Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Uma mensagem que o Senhor colocou ao nosso coração. Eu sei que desde o início do culto, cada palavra que foi dirigido, cada louvor, tudo isso daí, o que aconteceu aqui, a gente viu quanto Deus falou conosco. E o Senhor, Ele vai completar, vai continuar falando. Tudo aquilo que foi dito é confirmação daquilo que Deus colocou no meu coração. Filipenses capítulo 2, a gente vai ler aqui do versículo 1 até o 11. Que diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Curve a tua cabeça. Senhor meu Deus e meu Pai, Deus, Tu és aquele Senhor que nos surpreende, meu Deus. O Teu amor, ó Deus, é algo que o nosso entendimento é muito limitado para entender. Senhor, abra o nosso entendimento para que possamos compreender aquilo que o Senhor tem para nós aqui esta noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós encontramos aqui uma carta do apóstolo Paulo, escrevendo aos filipenses. Se nós, irmãos, voltarmos à história, se nós lermos no livro de Atos, no capítulo 16, nós vamos ver a história de como a igreja na cidade de Filipos foi fundada. Lá em Atos capítulo 16, Paulo, numa visão durante a noite, Paulo ele tem uma visão de um varão, de um homem macedônio. E esse homem dizia para o apóstolo Paulo: passa a Macedônia e nos ajuda. E Paulo, ele concluiu que era o chamado de Deus e que ele deveria atender a este chamado. E Paulo, ele vai ali a Filipos, a cidade de Filipos, e ali
ele vai na sua segunda viagem missionária, né, junto com Silas, na sua segunda viagem missionária, Paulo ele vai ali plantar a igreja. Não foi nada fácil, não foi algo fácil para o apóstolo Paulo implantar a igreja em Filipos, né? Em Filipos, a cidade de Filipos, ela está ao sul da Macedônia. Então, Paulo, atendendo essa visão, reconhecendo que era o chamado de Deus fundar essa igreja na cidade de Filipos, Paulo, ele vai até a cidade de Filipos e ali, junto com Silas, na sua segunda viagem, ele vai implantar ali a igreja em Filipos. Ali na história, vocês lendo, resumindo, a história conta que ele prega ali naquela cidade, né? Muitas pessoas se convertem ali, entre elas uma mulher chamada Lídia, se converte a Jesus, que se tornou uma grande cooperadora no ministério do apóstolo Paulo. E também ali havia uma mulher que era possessa por um espírito de adivinho. E Paulo ele expulsa o demônio que estava naquela mulher. E após expulsar esse demônio, os senhores, o dono daquela mulher, porque aquela mulher ela adivinhava, ela dava muito lucro para essa cidade, dava muito lucro para os donos, né? A gente conclui que aquela mulher era uma escrava, né? Tinha ali os seus senhores que tomava conta e todo adivinho que ela fazia, arrecadava-se aquele dinheiro. E o apóstolo Paulo, ele acabou com a fonte de lucro deles. Paulo expulsa o demônio daquela mulher, ela é liberta. E aí os homens prendem o apóstolo Paulo, né? Vão prender Paulo e Silas, como muitos aqui conhecem a história, né? Paulo e Silas é preso, vão lá para o cárcere, fica lá no cárcere preso em um tronco e cantando, louvando a Deus, né? Muitos aqui conhecem a história que Paulo e Silas, ele cantava e Deus ali provoca um terremoto naquela prisão. E ali Paulo é liberto, Paulo e Silas é liberto daquela corrente, mas ele não sai dali. E quando o soldado que guardava ali Paulo e Silas se propôs em se matar, porque para ele os presos estavam fugindo, mas o apóstolo Paulo mandou ele se acalmar, dizendo que todo mundo estava ali. E ali também o apóstolo Paulo ele vai ganhar o carcereiro, vai ganhar a sua família para Jesus. E ali ele implanta aquela igreja, né? Foi a primeira igreja cristã implantada na Europa, porque Filipos é a porta da Europa. E com isso, Paulo, ele amava muito aqueles irmãos. Paulo tinha um carinho, tinha um amor grande, né? Embora ele tenha sofrido, porque tudo isso ele fazia porque ele amava a Jesus Cristo. Ele sabia que para isso Jesus o havia chamado. Então o apóstolo Paulo implantou aquela igreja com todo amor, com todo carinho, né? E ali a igreja ela foi crescendo, né? A igreja ela tomou forma e havia ali alguns problemas, começou a surgir alguns problemas, né? E um dos problemas terríveis, vamos dizer assim, porque esse problema que estava ocorrendo aqui estava dividindo a igreja, estava impedindo o progresso da igreja. E o apóstolo Paulo, aqui nessa carta aos Filipenses, do capítulo 2, né? O apóstolo Paulo, ele vai escrever essa carta, porque quando o apóstolo Paulo escreve essa carta, ele estava preso em Roma, e Epafrodito, que era o pastor dessa igreja, né? Se vocês verem, Paulo fala de Epafrodito, que era cooperador, auxiliar,
e Epafrodito, ele vai até Roma. Epafrodito, sendo pastor dessa igreja de Filipos, ele vai até Roma. Ele vai fazer o que lá em Roma? Epafrodito, ele vai entregar a oferta, porque uma das igrejas que muito ajudou o apóstolo Paulo em seu ministério foi a igreja de Filipos. Epafrodito, ele vai entregar a oferta, era uma igreja que ajudava não só com oferta, mas também com oração. Mas vai acontecer aqui algo que Epafrodito, ele vai adoecer, né? Ele adoece. O apóstolo Paulo esteve aproximadamente 2 anos preso aqui em Roma, né? E durante esses 2 anos, tudo indica que essa carta, ela foi escrita ali no final, né, da sua pena. E Epafrodito, ele adoece. O apóstolo Paulo, ele chega a dizer que quase morreu, uma enfermidade mortal, mas ele glorificou a Deus, porque Deus se compadeceu de Epafrodito e também dele, né? E aqui ele vai expressar, ele vai dizer assim, ó: completai a minha alegria, no capítulo 2, no versículo 2, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa. Paulo estava triste pelo fato da igreja que ele fundou com tanto amor, né, embasado na palavra de Deus, embasado no ensinamento das Escrituras, era uma igreja que agora estava vivendo um momento de desunião, né? Havia partidarismo, né? Na igreja haviam grupos formados, né? Tinha um grupo ali, um grupo aqui. A igreja estava dividida, né? Havia um espírito de partidarismo por parte de alguns. E o apóstolo Paulo vai dizer assim, ó: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhado afetos e misericórdia, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Paulo está dizendo assim, Paulo envia esta carta para eles, né, com o intuito de que aquela desavença, aquele espírito de partidarismo, aquela situação de egoísmo pudesse sair, né, sair do meio da igreja, ser retirado, né, que a igreja viesse a se tornar saudável novamente. E Paulo, ele envia esta carta. Paulo vai enviar esta carta expressando, né, a sua tristeza em ver a igreja naquela situação. O que nós temos que entender aqui, irmãos? O que nós temos que compreender? Né? O fato de que todos nós, né, estamos em Cristo, o fato de nós servirmos a Cristo, nós temos que nos manter no amor fraternal, irmãos. O fato de nós estarmos unidos, o fato de nós termos abraçado a Cristo, nós temos que manter este amor. Eu digo, irmãos, que nenhum de nós podemos viver na atmosfera de Cristo. Nenhum de nós podemos viver na atmosfera de Cristo e ao mesmo tempo odiar o nosso semelhante. A carta do apóstolo Paulo estava sendo dirigida nesse sentido, né? Eles não poderiam dizer que era de Cristo, eles não poderiam viver na atmosfera de Cristo odiando o seu irmão. A gente tem que entender, irmãos, que este amor cristão, o amor que Deus colocou em nosso coração, ele
não é uma mera reação não é uma mera reação do coração, como o amor humano, irmãos. Ele não é uma mera reação do coração, do amor humano. Mas a gente tem que entender que este amor é o amor ágape, o amor que Deus colocou em nosso coração. E como nós temos que entender isso, irmãos? Porque no amor humano, aquele amor provocado pela reação do nosso coração, pela nossa emoção, é aquele amor que consegue amar somente aquela pessoa que nos faz bem. É o amor que consegue amar apenas aquelas pessoas que nos agradam. Este amor humano é aquele amor que consegue amar apenas aqueles que são considerados dignos de ser amados. O amor humano é este tipo, irmãos. Mas o amor que Deus, Ele colocou em nosso coração, o amor que Deus colocou em nossa vida, Ele vai além disso, irmãos. Jesus disse, olha, amar aqueles que te amam, amar aqueles que te agradam, isso até aquelas pessoas que vivem lá fora, que vivem uma vida distante de Deus, eles conseguem fazer. Mas, irmãos, quando nós amamos, não com o amor humano, mas com o amor ágape, o amor que Deus colocou em nosso coração, em nossa vida, é diferente, irmãos. Nós conseguimos amar aquela pessoa que nos desagrada. Nós conseguimos amar aquela pessoa que nos odeia. Nós conseguimos amar aquela pessoa que muitas das vezes não é digna de ser amada. Deus faz com que nós amemos. O apóstolo Paulo, ele envia essa carta aos filipenses para mostrar que eles devem amar uns aos outros, não com um mero amor, provocado ali por uma reação do coração, mas um amor verdadeiro, um amor que Deus coloca no coração. Amar, irmãos, neste amor, este amor que Deus coloca no nosso coração, é a mesma capacidade semelhante à de Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele teve esta capacidade. E nós vamos aqui entender, irmãos. O apóstolo Paulo, ele vai dar o remédio. Ele vai dar o remédio para que aquela situação pudesse ser sarada na igreja. Quero te dizer, irmãos, já dizia um escritor que a condição eterna do inferno, o inferno é a condição eterna daqueles que fizeram a relação com Deus e com o seu semelhante impossível. Tem pessoas que dizem, não tem como. Essa relação é impossível. O inferno é esta condição, irmãos. A condição de pessoas que disseram, não tem como eu ter um relacionamento com esta pessoa, com tal pessoa ou com aquele. Não tem como, irmãos. Não há forma de nós dizermos que amamos a Deus, excluímos o semelhante. Então, irmãos, o inferno é o estado de condição daqueles que fizeram essa relação com Deus e com seu semelhante impossível. É o contrário do céu, irmãos. O céu é, por outro lado, a condição eterna dos que acharam a verdadeira vida numa relação de amor com Deus e com seu semelhante. Aleluias. Quantos querem os céus aqui esta noite? Levante as tuas mãos, irmãos. Como está
como está a sua relação com Deus e com o seu semelhante. Como está a sua relação com Deus e com o seu semelhante. O céu, irmãos, é a condição eterna daqueles que têm essa relação de amor com Deus e com o seu semelhante, irmãos. E todos nós estamos aqui, e o que nós queremos é a cada dia abraçar o céu. O que nós queremos a cada dia é o céu. O apóstolo Paulo, ele está ele está orientando a igreja nesse sentido. Paulo, ele não podia ser feliz enquanto sabia que existia lá em Filipos, na igreja de Filipos, uma situação desta, de divisão, de partidarismo. Paulo estava dizendo, olha, vocês devem deixar as suas desavenças, vocês devem deixar as discórdias, vocês devem deixar de lado toda a ambição pessoal, vocês devem deixar de lado o orgulho, o desejo, a distinção, o prestígio. Haviam pessoas ali que gostavam de se exibir, haviam pessoas ali que tinham apenas interesses pessoais. Não olhava para o seu semelhante. Está tudo bem comigo? Está tudo tranquilo comigo? Então tá bom. Era essa a situação. Haviam pessoas nessa situação. Pessoas ali que buscavam o prestígio, né? Pessoas buscavam o prestígio, dizendo, eu quero ser reconhecido. Pessoas que estavam ali no meio, buscavam ali se exibir, para que as pessoas ali pudessem enxergar mais ela, que buscavam honras, né, para si mesma. E o que o apóstolo Paulo, ele envia essa carta para dizer, né, que abriguem em seus corações a humildade, sem egoísmo, né, que eles deveriam abrigar em seus corações o verdadeiro amor, que eles deveriam abrigar em seu coração o verdadeiro sentido de ser cristão, irmãos. O verdadeiro sentido de ser cristão. Paulo agora, ele vai mostrar, irmãos, como alcançar a solução para aquela situação. Paulo vai mostrar o que eles devem fazer para que aquela situação seja solucionada no meio da igreja. Paulo vai dizer, olha, eu vou dar um exemplo para vocês. E se vocês seguirem este exemplo, com toda certeza, vocês não vão viver dessa forma mais. Com toda certeza, não vai mais haver esta desavença. Não vai haver mais essas pessoas dizendo, é eu que sou. Não vai haver mais pessoas querendo se exibir. Não vai haver pessoas egoístas. Eu vou dar um exemplo para vocês seguir. Se vocês seguirem o exemplo desta pessoa, vocês podem ter certeza que essa situação vai ser solucionada. Paulo vai dizer, tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Paulo está dizendo assim, olha, tenham a mesma atitude que Jesus teve. Vocês querem ter esse problema solucionado? Vocês querem viver uma vida cristã verdadeira? Porque a vida cristã, a verdadeira vida cristã, quando eu digo eu sou cristão, é aquele que se parece com Jesus, irmãos. Eu tenho que olhar para mim e dizer, eu me pareço com Jesus? As pessoas conseguem enxergar isto em mim? Paulo vai dizer, olha, se vocês seguirem este exemplo, vocês com toda certeza vão estar aqui nesta igreja, mas vão ser verdadeiros cristãos. Paulo vai dizer, tenha a mesma atitude que houve em Cristo.
Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Irmãos, que coisa maravilhosa. Quando eu leio esta passagem, irmãos, eu vejo o quanto a nossa capacidade de entendimento é limitada pela grandeza deste amor, irmãos. Pela grandeza deste amor. Subsistindo em forma de Deus, nós vemos que Jesus, embora tenha se encarnado, Jesus, ele era Deus na sua totalidade. A essência de Jesus era Deus em sua totalidade. Gostaria que vocês abrissem a sua Bíblia no livro de Evangelho de João. Evangelho de João, no capítulo 17 e no versículo 5. Paulo está dizendo subsistindo em forma de Deus, ou seja, ele era Deus em sua essência. Evangelho de João, no capítulo 17 e no versículo 5, diz assim, a oração de Jesus, intercedendo pelos seus discípulos, ele diz: e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Jesus Cristo, ele é Deus em sua totalidade. O apóstolo Paulo está dizendo assim, pois subsistindo em forma de Deus, antes da fundação do mundo, ele estava junto com o Pai. Ele era Deus, ele é Deus na sua totalidade. Não julgou como usurpação ser igual a Deus. O que isso significa, irmãos? Não julgou como usurpação ser igual a Deus. Jesus Cristo veio a este mundo. Jesus Cristo, ele se encarnou. Paulo, ele mostra aqui sem nenhuma sombra de dúvida que ele era Deus, na sua essência, era a essência total de Deus. Mas o que significa não julgou por usurpação ser igual a Deus? Jesus, irmãos, ele veio aqui. É algo que a nossa mente não consegue, irmãos. A nossa mente é muito limitada. Quando lá no cosmo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles se ajuntam ali em um acordo para que Jesus pudesse vir até aqui, irmãos. Ele sendo divino, sendo Deus, vivendo em um lugar maravilhoso, onde não havia tristeza, onde anjos o adoravam constantemente. Irmãos, a nossa mente é muito limitada, nós apenas imaginamos como o Pai, o Filho e o Espírito Santo em um acordo. Jesus vem até a este mundo, se encarna, ele se encarnou. Mas quando Paulo diz que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, significa que Jesus, ele não reteve a igualdade com Deus como algo que ele agarrando no peito e disse: eu não abandono isso. Ele era Deus. Ele é Deus em sua totalidade. Mas quando ele se encarna, quando ele assume a encarnação, quando ele passa a ser homem, isso significa que ele estava deixando de lado. Ele não fez disso, o apóstolo Paulo está dizendo, ele não fez disso algo impossível de deixar.
Ele não chegou e disse assim, não, a minha divindade abraçou a sua divindade. Não, disso aqui eu não abro mão, disso aqui eu não abandono. Esta glória eu não abandono, como se colocasse aquilo no peito e disse, não, é impossível fazer isso. A minha divindade eu não deixo, eu não abandono. Eu não abandono esta igualdade. Eu não abandono a minha igualdade com Deus. Ele não fez isso, irmãos. Mas sabe o que ele fez? Ele abandonou voluntariamente. Por que ele abandonou voluntariamente tudo aquilo que ele possuía antes da fundação do mundo? Por que ele abandonou isso? Ele abandonou por causa dos homens. Ele abandonou por causa da minha vida e da sua vida. Todos nós somos frutos desta atitude de amor. Todos nós somos frutos desta decisão de amor que começou lá na eternidade. Jesus, ele desce aqui a este mundo e ele não fez daquilo que ele tinha algo impossível de deixar, mas ele deixou, ele abandonou tudo isso por causa de você. Você consegue compreender o tamanho amor de Deus, irmãos? Paulo está dizendo aos irmãos de Filipos, Jesus, ele estava lá em cima, Jesus era exaltado, Jesus é Deus, Jesus esteve lá em igualdade com Deus, mas um dia ele abandonou tudo isso por nós. E por que vocês estão dessa forma, querendo considerar maior do que o outro? Por que vocês ficam desta forma, querendo se exaltar, dizendo que vocês é digno de mais prestígio do que o outro? Jesus não veio aqui ser prestigiado. Jesus veio a este mundo abandonando tudo que ele possuía. Ele não precisava fazer isso, ele não precisava abandonar tudo. Mas ele abandonou tudo isso por amor. Aleluia. Não julgou por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. Antes a si mesmo se esvaziou. Aqui, irmãos, essa palavra se esvaziar é uma palavra literal, irmãos. Imagine você com uma garrafa de água e você joga toda a água fora, até ela se tornar vazia. Foi isso que Jesus fez, irmãos. Ele esvaziou de toda a sua divindade. Ele se esvaziou de toda a sua divindade para assumir a humanidade. Ele não deixou de ser Deus, irmãos. Ele era 100% Deus. Mas ele vai deixar toda a sua divindade para assumir essa forma, para assumir a humanidade. Paulo está mostrando a eles que Jesus, além de se esvaziar, né, tomar a forma de servo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante a homens, porque aqui, irmãos, semelhante a homens significa que ele era homem, irmãos, de uma forma real, ele era homem mesmo, né? Não era essa semelhança aqui não significa como muitos entendem, ele era só semelhante. Não, Jesus era homem, semelhante. Essa forma de semelhança significa que, embora ele se tornasse, se encarnasse, né? Embora ele tenha deixado, né, a sua divindade, mas era de uma forma apenas temporária, era uma forma transitória, né? O que era permanente era a sua divindade, né, que era eterna. Mas essa semelhança fala de que ele assumiu essa forma, né? Ele assumiu a humanidade, mas de uma maneira transitória. E o interessante, irmãos, que
a gente vê aqui 3 características de Jesus que nos torna semelhante a Ele. 3 características. Jesus, 3 características da vida de Jesus. Jesus, ele renunciou. Jesus, ele foi obediente. Jesus, ele renunciou, foi obediente. A Bíblia diz aqui, reconhecido em figura humana, a si mesmo se esvaziou e humilhou, tornando-se obediente e obediente até a morte. Então a gente vê a renúncia, a gente vê aqui a humilhação, a gente vê a obediência de Jesus. Jesus, irmãos, ele renunciou tudo. Irmãos, imagine, irmãos, a divindade. Imagine o Todo-Poderoso, irmãos. Imagine aquele que criou todas as coisas. Imagine aquele que formou todas as coisas, porque a Bíblia diz que sem ele nada do que foi feito se faria. Todas as coisas foram feitas por ele. Imagine o Todo-Poderoso, nosso Deus grandioso, irmãos. Ele renunciando tudo isso. Você já parou para pensar, irmãos, que o quão profundo, o quão maravilhoso? A ponto, irmãos, isso é tão maravilhoso. Isto é tão maravilhoso, irmãos, que nós estamos reunidos aqui esta noite. Não em temor, irmãos. Nós não nos achegamos a Deus, não adoramos a Ele com temor, com medo, dizendo eu tenho que fazer isso, senão Ele vai me castigar. Mas, irmãos, todas as pessoas que estão aqui adoram a Deus por causa do amor, porque foram atraídas pelo amor, irmãos. Jesus veio a este mundo não para dominar o homem. Jesus não veio a este mundo para mostrar o seu domínio sobre o homem, mas a Bíblia diz que ele desceu, ele se encarnou para servir, irmãos. Ele veio nos servir. Eu glorifico a Deus, irmãos, porque eu sei que aqui tem um povo que entra por estas portas aqui para adorar a Deus. Entra por essas portas aqui para glorificar o nome de Jesus. Entra por esta porta para bendizer o nome de Deus, não em temor, mas porque foram atraídas por este amor. Quando nós olhamos para este Cristo, que ele poderia muito bem ficar onde ele estava, mas você e eu representou muito mais do que tudo aquilo que ele tinha. O amor dele falou mais alto do que tudo aquilo que ele possuía ali desde a fundação do mundo. E ele resolveu abrir mão de tudo isto. E eu sei que todo este povo que está aqui, e eu sei que as pessoas que virão, elas vão vir por causa deste amor, porque vão ser atraídas por este amor, irmãos. Todos os dias, sempre quando eu dobro os meus joelhos, irmãos, eu faço isso de uma forma espontânea, voluntária, porque, irmãos, só o fato de eu olhar para a cruz, de eu olhar para o meu Cristo, que deu a sua vida, irmãos, sem eu merecer. Nós não merecíamos, irmãos. Nós não merecíamos um Deus todo-poderoso, divino, que estava lá no seu trono, que estava ali envolvido, né, pela adoração constante, um Deus santo, puro, único e verdadeiro, irmãos. Nós não merecíamos que esse Deus viesse aqui e se encarnasse por causa de nós, mas ele fez isso por amor, irmãos. Paulo está dizendo: vocês querem resolver este problema? Vocês querem resolver esta situação? Vocês querem deixar este partidarismo, este egoísmo? Vocês querem deixar de se exibir? Siga o exemplo de Jesus. Ele poderia muito bem dizer: eu sou. Irmão, Jesus, ele poderia muito bem descer, vir até que esta terra,
ser filho de um imperador. Jesus poderia muito bem nascer lá no palácio de Herodes, mas ele preferiu nascer lá em Belém, irmãos. Um lugarzinho que era desconhecido do Império Romano, distante. Jesus preferiu nascer ali naquela manjedoura. Jesus preferiu nascer ali naquele lugar. Ele não buscou exaltação. Ele não buscou o seu próprio caminho, e sim o caminho de Deus. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Jesus, ele poderia vir como um rei, dominando os homens, mas ele não preferiu este caminho, irmãos. Ele não preferiu este caminho. Mas o que ele fez? Ele anulou-se a si mesmo. Ele anulou-se a si mesmo. Um ato de humildade, de simplicidade. Paulo está dizendo: vocês querem viver bem? Vocês querem viver uma vida em união? Vocês querem viver uma vida em uma comunhão verdadeira? Olhem para Jesus. Olhem para Jesus. Sendo Deus, ele abriu mão de tudo isso. Ele serviu aos homens. Ele foi humilde. Ele foi humilde. Quando eles começam a olhar, quando eles começam a observar e entender o quão grandioso era aquilo que Jesus havia feito, irmãos, essa igreja, ela começa a ser mudada. Essa igreja, ela começa a ser transformada. Esta igreja, ela começa a entrar em uma outra atmosfera. Irmãos, o que Deus, ele quer de nós, o que Deus quer da igreja a cada dia, irmãos, é que nós nos tornemos semelhante a Ele. É que as pessoas possam olhar para nós e ver Cristo na nossa vida. Nós não estamos aqui, irmãos, buscando interesses pessoais. Quantas pessoas que buscam dia após dia os seus interesses pessoais. Mas, irmãos, eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que têm se preocupado com o seu semelhante, dos irmãos que têm se preocupado com o seu próximo. Isso significa que você é parecido com Jesus. Quantas pessoas, irmãos, quantas pessoas que vivem uma vida para Deus de humildade, uma vida pronto a servir aos outros. O que isso significa, irmãos? É que nós somos realmente um cristão verdadeiro, porque nós se parecemos com Jesus. Quando olhamos para esta palavra, quando olhamos para aquilo que Jesus fez, irmãos, quando nós olhamos para tudo isto que Jesus sofreu e que não deveria, né? Jesus, se quisesse, ele não passaria por esta situação, mas tudo que ele fez foi voluntariamente, irmãos. E como tem sido a sua atitude para com ele? Como tem sido a nossa atitude para com este Jesus, irmãos? Como tem sido a nossa atitude? Será que a nossa atitude tem sido a mesma atitude que Jesus teve, irmãos? Uma atitude de se humilhar, uma atitude de obedecer, uma atitude de renunciar. Muitas das vezes nós não estamos dispostos a renunciar, irmãos. Nós não estamos dispostos a viver uma vida de renúncia.
E viver uma vida cristã sem renúncia, irmãos, não tem como. Nós temos que viver uma vida de renúncia. Muitas coisas querem nos atrair aí fora, irmãos. Muitas coisas querem nos afastar de Deus. Muitas coisas querem tirar o nosso foco de Deus. Mas, irmãos, a cada dia eu tenho que renunciar a essa natureza humana. A cada dia eu tenho que renunciar esta natureza. A cada dia eu tenho que renunciar à vontade da alma. Porque, irmãos, essa natureza, a nossa alma, ela sempre quer ir no sentido oposto da vontade de Deus. Ela não quer Deus. Mas Jesus, irmãos, a palavra de Deus, ela está nos ensinando que Jesus, ele sim renunciou e que nós temos que seguir este exemplo. E Jesus foi obediente, irmãos. Ele obedeceu. Ele obedeceu a cada passo. Ele obedeceu à vontade de Deus. E obedeceu até a morte e morte de cruz. Um instrumento terrível, irmãos, de se morrer era a morte de cruz, né? Até lá no Antigo Testamento, né? Nós vemos na lei que todo aquele que morria em uma cruz, ele não podia, no final do dia, ele teria que ser retirado daquela cruz. Era uma pessoa considerada maldita, né? A cruz, quando a pessoa olhava para um crucificado, a pessoa logo já concluía, essa pessoa aí, ela, tanto na esfera espiritual como na esfera moral, ela é uma pessoa destruída. Era isso, irmãos, quando se olhava para a cruz. E Jesus, ele pegou toda essa desonra, toda essa maldição. Jesus, ele foi tudo isto que pertencia a nós. Tudo isto que pertencia a nós. Jesus, ele se ofereceu em nosso lugar, irmãos. E tudo isto por amor. Qual tem sido a nossa atitude, irmãos? Qual tem sido a sua atitude? Muitas das vezes olhamos, irmãos, por uma pessoa que nos ofendeu, uma pessoa que nos desagradou, e nós, muitas das vezes, nos consideramos incapazes de perdoar aquela pessoa, de amar aquela pessoa. Irmãos, mas esse não é o amor que Jesus teve, este amor que Jesus levou, este amor que Jesus demonstrou, e este amor que Deus, ele colocou, ele derramou em nosso coração. Não é o amor, irmãos, verdadeiro. Eu quero te dizer, Jesus, irmãos, ele nos chama assim para ele a cada dia. Mas, irmãos, ele nos chama para nos envolver neste amor. Aquela pessoa te maltratou, aquela pessoa te desagradou, aquela pessoa, ela fez aquilo que para você te magoou. Irmãos, mas o que nós temos que fazer? Nós temos que amar. Aí você vai dizer, mas isso é impossível. Eu quero te dizer, irmãos, é algo impossível mesmo, humanamente falando. Mas quando o Espírito Santo de Deus é derramado em nosso coração, em nossa vida, o Espírito Santo, ele nos transforma. Ele nos faz viver a prática deste amor. Ele derrama em nossa vida este amor verdadeiro, irmãos. Jesus se esvaziou de tudo e o Espírito Santo envolveu a vida de Jesus Cristo, né, dirigindo a sua vida. Eu quero te dizer, esse mesmo Espírito, né, o Espírito de Deus, é aquele Espírito que quer envolver a sua vida também para você viver esta atmosfera. Quantos estão dispostos a viver esta atmosfera? Esta atmosfera de Cristo, esta atmosfera, irmãos, aonde o verdadeiro amor, ele é atuante, ele é verdadeiro, aonde o verdadeiro amor, ele age. Aleluias. Curve a tua cabeça, irmãos. Aleluias.
Glória a Deus, aleluias. Como tem sido a nossa atitude, irmãos, diante disto? Aleluias. Aleluias. Como tem sido a sua atitude? Como tem sido a sua atitude, irmãos? A igreja do Senhor, irmãos. Eu não quero dizer apenas aqui essa igreja, essa organização chamada Eclésia, mas nós somos a igreja do Senhor. E a igreja do Senhor, ela só consegue avançar, ela só consegue progredir quando existe o verdadeiro amor derramado, este amor que nos une a cada dia, este amor que destrói o egoísmo, este amor que destrói as desavenças, este amor que destrói tudo aquilo que nos separa um dos outros, este amor que nos une a cada dia. Oh, aleluias, aleluia. Eu quero te dizer, o Espírito do Senhor, Ele está aqui, irmãos. O Espírito do Senhor está aqui, aleluia, para mudar a tua vida, para mudar a tua história. O Espírito do Senhor está aqui para fazer você amar a cada dia com este amor ágape, este amor verdadeiro. O Espírito do Senhor está aqui para fazer de você semelhante a Ele. O apóstolo Paulo diz que por causa disto, por causa da obediência de Jesus, por causa da renúncia, por causa da renúncia, por causa da obediência de Jesus, ele vai receber um nome que está sobre todo nome, irmãos. Ele vai receber um nome que está sobre todos os nomes, pelo fato da sua humildade, da sua renúncia e da sua obediência. Que nome é este, irmãos? Que nome é este que Jesus recebe? Este nome é Senhor. Paulo não fala aqui, mas este nome chama Senhor. A palavra Kyrios no grego e Yahvé no hebraico, Senhor. Paulo vai dizer que um dia todos os joelhos se dobrarão diante dele, irmãos. Aquele que um dia se esvaziou, aquele que um dia se encarnou, aquele que um dia ele deixou toda a sua divindade, assumiu a humanidade. Um dia, irmãos, esse Jesus que morreu, esse Jesus que ressuscitou, um dia ele vai vir, irmãos. E a Bíblia diz que todo joelho, aqui o apóstolo Paulo dizendo, olha, todo joelho se dobrará e vão declarar que Ele é Senhor. Para nós é algo maravilhoso, irmãos, porque aqui nós já estamos acostumados de dizer Ele é Senhor. Quantos podem dizer, levantar as tuas mãos e dizer, Ele é Senhor, Ele é Senhor. Paulo está dizendo, aqueles que estão no céu, o que está na terra, até os demônios que estão lá no inferno, os demônios, irmãos, vão dizer que Ele é Senhor. Muitos vão se prostrar diante dele com vergonha, irmãos. Com vergonha, porque vão se prostrar diante do seu juiz. Mas nós não, irmãos. Nós vamos se prostrar com gozo e dizer, Ele é Senhor, Ele é o meu Salvador, Ele é aquele que me salvou, Ele é aquele que me redimiu, Ele é aquele que me amou. E nós vamos dizer, Senhor Jesus, Ele é Senhor, o Senhor Jesus é o nosso Senhor, Ele é o nosso Senhor. Levante as tuas mãos e diga, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Senhor, o seu nome é Senhor, irmãos. Aleluias. Curve a tua cabeça. Senhor Deus e Pai, ó Deus, Tu és o grande Deus. Nós estamos aqui, Senhor, para entendermos a cada dia, compreendermos a grandiosidade do Teu amor, ó Pai. Que mesmo o Senhor sendo Deus, mesmo o Senhor, ó Deus, habitando em um lugar de glória, o Senhor deixou tudo isto, ó Deus, em nosso favor, para nos mantermos unidos, Senhor.
Deus, que não haja desavença, que não haja, meu Deus, egoísmo, que não haja, Senhor, meu Deus, divisão, que não haja partidarismo no meio da tua igreja, mas que a cada dia possamos estar unidos neste amor, ó Deus, porque o que queremos é avançar. O teu reino, Senhor, tem que avançar, e ele só avança diante disto, Senhor, diante, meu Deus, de nos parecermos a cada dia com o Senhor, de abraçarmos a cada dia aquilo que o Senhor Jesus fez, seguirmos o seu exemplo. Aleluias. Senhor, eu te glorifico, meu Pai, eu te exalto, porque a cada dia, Senhor, que eu olho para os céus e vejo, Senhor, meu Deus, a tua grandeza, vejo, meu Deus, tudo aquilo que o Senhor fez por mim, a minha alma se alegra, meu Pai. Um homem, Senhor, que não era digno de nenhum, que não era digno, Senhor, deste amor tão grande, mas o Senhor, meu Deus, fez isto por nós, e estamos aqui, ó Deus, não por temor, mas nós estamos aqui porque fomos atraídos pelo teu amor. Obrigado, Jesus.